A ação da pandemia do novo coronavírus no Brasil e a recomendação do Ministério da Saúde para evitar a disseminação da doença no território nacional fizeram com que mudasse a rotina dos januarenses. O principal sinal de esvaziamento na cidade é a Praça Tiradentes. O espaço público em Januária sempre foi movimentado para atividades esportivas e recreativas, principalmente no final da tarde e início da noite. Em tempo de pandemia, não encontramos ninguém. No centro comercial, também quase tudo fechado. Poucos veículos e pessoas. Quando se via alguém, era saindo ou entrando em farmácias. O paradeiro é enorme, verificou o autônomo Beto. 21 anos de embalagem, nunca vi uma história dessa não, é há muito tempo já, nunca vi passar por isso não, né? Aqui tá parecendo um feriado, né, assim, um domingo, alguma coisa assim, não? Tá complicado, tá difícil, né? O comércio de alimentos está sempre aberto. Para quem está em isolamento social, nem sempre é possível ficar em casa todo o tempo. A auxiliar de escritório, Rosiane Rodrigues, sentiu a necessidade de ir ao supermercado. Eu estou fazendo o possível para não vir ao supermercado, mas a hora que precisa não tem jeito, né? Mas agora todo supermercado tem os aplicativos, né? O WhatsApp, no grupo ficou mais fácil para a gente poder pedir as compras, leva em casa, ficou mais fácil. Eduardo Cabral também precisou dar uma saidinha para comprar algo que faltou. Algo muito novo para todos nós, mas estamos em isolamento total, deu uma escapada ali para fazer as compras essenciais, já voltando para casa novamente para o isolamento. Tem que cumprir aí o que está sendo, né, amplamente divulgado em termos de procedimento no dia a dia aí. Chegou a fazer estoque? Sim, das coisas mais emergenciais, sim, mas não na quantidade talvez devida. Até porque é tudo incerto ainda, né? É uma situação nova. Me recordo da época do HN1, mas assim, eu morava em São Paulo, passei por uma fase turbulenta lá também, mas aqui em Januária, uma cidade pequena, é complicado, tá todo mundo assustado, né? Se cuidar, né? É o que tem que fazer. Quando o assunto é aumentar o estoque, para que não falte em tempo de crise, a engenheira de alimentos, Verônia Cavalcante, chama atenção para os cuidados ao estocar e evitar as aglomerações. Alimento, ele é essencial. Ninguém consegue viver sem alimento. Então, está liberado ainda a produção dos alimentos. Assim, apesar de eu falar ainda, mas a produção de alimentos está liberada. Os decretos que foram produzidos, eles não impedem a produção de alimentos, não impede uma distribuidora de chegar até um supermercado, até uma mercearia com esse alimento. Então não há necessidade de criarmos esse pânico e lotarmos supermercados para comprar qualquer alimento, porque o alimento vai chegar para o consumidor. O alimento é considerado, as indústrias de alimentos é considerado um serviço essencial. Então, independente dessa pandemia, a produção de alimento tem que continuar, porque ninguém consegue ficar sem alimento. Então, não tem necessidade de virmos para os supermercados e lotar, porque em vez a gente estar ajudando, colaborando, a gente vai estar piorando a situação, porque a recomendação é evitar aglomeração de pessoas. Então, se todo mundo for ter esse pensamento, eu preciso ir ao supermercado para fazer um estoque, o que vai acontecer? Nós vamos aglomerar o ambiente e, ao invés de afastar essa pandemia, afastar esse vírus, a gente vai estar colaborando, né, para que aconteça a propagação.